Poderia dizer que a ética é fundamental para um bom desenvolvimento, um bom desempenho, uma boa projeção. A gente sempre, para tudo na vida, né? Ética, mas inclusive para extrafísico. A ética também funciona. Perfeito. Esses valores, essa moral, essa ética, né? Existe um ramo da conscienciologia que estuda, que é a cosmoética. Então, pensa você, aqui a gente poderia falar assim, poxa, poderíamos combinar aqui qual é a melhor forma de agir, por exemplo, no trabalho, na rua, no trânsito, numa viagem, num avião. Então a gente vai tendo os códigos, né? Os passageiros do avião vão ter um certo código para que o voo seja bom para todos. Agora considere várias vidas. Considere, por exemplo, que aquilo que você fez não se apaga na história da realidade ou do cosmos. Então, se você prejudicou alguém, isso não vai sumir. O outro dia a gente se encontrou e ele estava falando, mas tem uma armadilha nessa sua fala. Eu falei, descobriram, né? Eu falei, o que você descobriu? Ele falou, é que é muito difícil ser uma boa pessoa. É difícil ser uma boa pessoa o tempo todo. Né? E a gente precisa, né? Todos nós, fazer reciclagens pessoais, internas, intraconscienciais que eu falo, para se tornando cada vez um pouquinho melhor. Então, é um objetivo meio que inatingível na sua totalidade. Hoje, o SejaCast abre espaço para um tema que desperta curiosidade, questionamentos profundos e, muitas vezes, silêncio. Vamos falar sobre projeciologia, o estudo de experiências fora do corpo, a partir de uma abordagem científica, consciencial e ética. Esse episódio hoje, ele não tem o objetivo de te convencer de nada. O objetivo é trazer esclarecimento e trazer compreensão. Agora eu deixo um alerta inicial e muito importante. Esse episódio ele vai abordar conteúdos de experiências fora do corpo, mas o nosso objetivo não é incentivar a prática irresponsável. Eu sempre vou partir do princípio que estude, se esclareça e faça com consciência, com responsabilidade e com alto amor. Só que para conversar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo o William Klein. O William Klein é um cara que ele é físico, ele é verbetógrafo. Eu duvido que alguém já tenha usado esse termo, mas eu pesquisei. É o cara que estuda verbetes para enciclopédias. William, eu não vou lhe apresentar porque o seu currículo ele é extenso. É um cara que verdadeiramente estudou para falar sobre o que você fala, para colocar em prática. Então, eu vou pedir que você mesmo fale um pouquinho dessa sua caminhada. Lógico que a área da física tem tudo a ver, porque a gente está falando de ciência, a gente não está falando de achismo, nem de misticismo, nem de religião. É ciência pura. Como começou essa tua caminhada? Como você caiu nessa projeção? Que legal, Mônica. Antes de mais nada, eu quero te agradecer. Muito obrigado. É um prazer estar aqui contigo, né? E vamos compartilhar. A gente tem pouco tempo. Vamos transbordar. Vamos transbordar, tá bem? Vai ser ótimo. Bom, acho que o mais importante é que aí a gente vai juntar tanto a experiência pessoal com a própria projeção consciente, que a gente vai esclarecendo aos poucos, né? O pessoal vai conhecendo aos poucos o que é a experiência fora do corpo, com essa trajetória de vida. Mas eu, desde criança, ainda lá pelos 7, 8 anos de idade, eu já tinha experiência fora do corpo. E como qualquer criança, a gente não sabe interpretar muito bem. A nossa cognição não está tão preparada para isso. Nossa, isso é tão comum, né? É muito comum, né? E até com os estudos da projeciologia, que é a área específica que estuda a projeção consciente, a saída para fora do corpo humano, ela vai mostrar, é muito mais fácil até para a criança. A gente vai usar um termo talvez um pouquinho técnico, mas ela tem facilidade para descoincidir os seus corpos de manifestação. Tá? Eu, quando criança, aos 7 anos, por exemplo, eu deitava, eu tinha um beliche, então eu dormia na parte de baixo do beliche e ninguém dormia em cima, né? Tinha o meu quarto de menino ali sozinho e eu saía do corpo, ia para a cama de cima, fazia como um pequeno voo, né? Uma pequena levitação, ia para a parte de cima da cama e voltava para o meu corpo físico. E eu brincava com isso, eu achava natural, me divertia. Para mim, qualquer pessoa faria aquilo, era tão natural quanto dormir, comer, quanto sair de casa ou brincar. E a inocência da criança
Ela tira um pouco do medo, facilita. Claro, exatamente. Não havia nenhum tipo de razão para ter medo, né? E eu gostava muito, porque quando eu saía, eu sentia, parecia que eu estava abaulado, eu sentia um pequeno voo, tudo isso era muito natural, né? Com o tempo, inclusive, foi ficando menos fácil de sair do corpo, por incrível que pareça. Embora hoje, por exemplo, eu tenho várias experiências fora do corpo, mas a saída eu preciso me preparar um pouco, certas condições para sair. Quando criança é muito fácil isso, é mais simples. Mas falando da trajetória, né? Então, essas experiências me levaram sempre a estudar o que eu vou chamar aqui das áreas de fenômenos parapsíquicos, ou talvez as áreas mais místicas, né? Como se conhece mais popularmente. E eu fui estudando aos poucos, lendo os primeiros livros, literaturas bem simples, e tive a sorte de ter uma mãe que tinha os livros em casa, né? Minha mãe pedagoga, e também estudava muito tudo que era fora da ciência convencional, e eu tive acesso à literatura sobre isso. Quando eu tinha 12, 13 anos, eu já lia muitos livros, né? Foi quando eu comecei a ler os livros mais densos, com informações mais profundas e entendê-las também. Então, com isso, fui estudando e tendo experiências fora do corpo. Então, eu vou talvez separar a trajetória, né? Um pedacinho é as experiências que sempre estiveram presentes, experiência fora do corpo, a projeção lúcida, a projeção consciente, sempre, até hoje, né? E a literatura, o estudo, que começou, eu tive a sorte de ter uma mãe que já estudava, já tinha os livros e fui conhecendo, né? Num certo momento lá na frente, eu me tornei mais técnico no assunto, mas acho que aí eu vou, se puder, comentar um pouquinho a outra parte da trajetória. Sim, claro. Né? Então, eu estudei, sou curitibano, estudei no Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná, o Cefet, fiz eletrônica no Cefet, depois eu fiz uma formação em engenharia de redes de computadores com uma empresa americana, porque não existia no Brasil na época, então me tornei engenheiro de redes de computadores, fiz o curso de física, fiz a licenciatura em física, depois fiz algumas especializações em diferentes áreas, neurociências, comportamento humano, filosofia, sociologia, estudei bastante. Mas não falo isso de nenhum modo para enaltecer a mim mesmo, mas só para contar essa trajetória. Sou muito estudioso, estudo bastante até hoje, leio muito, leio todos os dias. O bom é que isso nos dá uma segurança de que você tem uma base científica sobre o tema. Isso é bem importante, não é questão de ego, é questão de base. E até algo que eu acabei nem compartilhando contigo antes, mas assim, hoje eu me dedico muito ao estudo de um campo que é relativamente novo. Eu gostaria até de tentar preparar um pouquinho esse campo, em homenagem a meus amigos, meus estudiosos também, eu chamo de parafísica. Né? Então, o para é um prefixo que pode aparecer na nossa conversa algumas vezes, até os nossos amigos que estão escutando, né? Esse para, ele quer dizer além de. Né? Eu percebi no teu artigo que tem para corpo, para. Isso. Eu até marquei, eu disse, além de, entendi. Além de, exato. A dica do para é a seguinte, o além de vai significar, em geral, algo não físico. Algo que transcende a dimensão física, então ele iria nas dimensões, por exemplo, onde a gente faz a projeção consciente, com esse corpo não físico também, vou chamar de extrafísico aqui. Nós temos um nome muito técnico na conscienciologia, que é o campo de estudo específico, a gente chama de psicossoma, esse corpo, né? Então, se a pessoa procurar depois na internet, ela vai ver, vai achar fácil informação sobre o psicossoma. Seria, por exemplo, no caso do espiritismo, os espíritas, eles costumam chamar de o perispírito. Né? É o perispírito. Então, esse estudo, né, da parafísica seria a física, ou eu poderia chamar assim, quais as leis não físicas que regem a realidade. Assim como a física procura estudar a realidade, entender essas leis, então, hoje, por exemplo, né, que está muito na moda, as pessoas estudam muito a física quântica, né, mecânica quântica, e a relatividade, e elas dão conta de explicar uma parte dessa realidade, permite fazer previsões. A ideia da parafísica é que ela estude também a para-realidade, aquilo que não é físico. Por exemplo, essas dimensões onde a gente sai do corpo e onde a gente vive quando não está vivo, né? Então, quando as pessoas morrem, elas não morrem de fato, o que desativa mesmo, o que morre ou desativa, eu prefiro falar, é o corpo físico. Essa desativação do corpo físico e permite a pessoa seguir para uma outra dimensão. Ela continua viva, ela se encontra com os familiares que já faleceram, né? Se encontra com outras consciências que vivem, né? Outras pessoas, egos que vivem fora da dimensão física e cada caso é um caso e talvez precisemos de muitos podcasts para contar tudo, mas sob certas circunstâncias ela até pode preparar a próxima vida dela, se organizar para renascer e então ela nasce de novo e assim vai em ciclos de vidas sucessivas. É uma versão
técnica do espiritismo. É uma versão física, com base científica do espiritismo, de uma forma grosseira. Não, de uma forma geral, é possível dizer sim. Não é uma versão mais técnica, ela tem um primor, talvez, pelo estudo, eu vou dizer que procurando o máximo de cientificidade e transcendendo em pelo menos um aspecto fundamental, a ciência. Talvez a gente possa dizer, né, qual seria a diferença do campo de estudo que a gente está falando, a projeciologia, o estudo da projeção consciente. A conscienciologia, que é o estudo da consciência, do ego, do ser pensante, né? Qualquer pessoa humana é uma consciência vivendo nessa vida física, né, nesse mundo físico. Então a conscienciologia estuda esse ser, esse self, esse ego. Mas esses campos de estudo se diferenciam, por exemplo, eu vou falar da ciência convencional e do espiritismo. No caso da ciência convencional, o estudo do self, a subjetividade, ela tem um caráter fundamental. Esse modelo ou paradigma de estudos, ele precisa admitir esse autoestudo. Então, por exemplo, eu saio do corpo físico. Aí eu saio do corpo físico e vejo, por exemplo, como já aconteceu algumas vezes, encontro com minha mãe, também fora do corpo. Eu retorno após uma experiência que tive com ela, eu retorno para o corpo. E nem sempre a minha mãe lembrou dessa experiência, ou lembra talvez como um sonho. Então eu preciso estudar isso, me permitir fazer um campo técnico de estudo de uma experiência que eu mesmo tive. Isso para a ciência convencional é admissível, a psicologia permite isso, há outros campos, a sociologia também. Mas, em geral, vou pegar a física, né? A física é a mais dura das ciências nesse sentido. Né? Ela precisa estudar algo que está fora dela, ela não quer interferir na experiência, e aí hoje tem toda a temática da mecânica quântica, física quântica, que isso não é possível fazer, né? De todo modo, para a gente não dispersar muito aqui, então a diferença da conscienciologia para os campos da ciência convencional é que a autopesquisa ela é fundamental para a gente. Né? Ela é talvez a essência, o tronco da árvore. O principal experimento. Mas vamos chegar a um conceito do que é a projeciologia, que é uma coisa que eu sei que muita gente tem e não sabe que é esse nome. O que é, de uma forma bem básica, bem simples de entender? Tá bem. É um campo de estudos que estuda as projeções ou exteriorizações tanto da energia, né? Essa energia que às vezes é estudada, por exemplo, o pessoal conhece o corpo energético, o corpo dos chakras, né? São centros energéticos, até mesmo essas energias, né? A projeciologia estuda, assim como o estudo da projeção da própria consciência, com esse corpo não físico, extrafísico, que seria o perispírito, o psicossoma, ela estuda também, então, essas projeções, ou seja, as projeções das próprias energias, quanto a projeção da própria consciência de ser vivo para fora do corpo físico. Esse é o campo de estudo técnico e que, embora ele tenha hoje, talvez poderia dizer nos últimos 40, 50 ou 60 anos, um estudo muito mais técnico e com abordagem científica, até laboratorial. Existem experimentos, né? O pesquisador Charles Theodore Tart, ele levou uma pessoa, né, que foi conhecida como Mizé, o pseudônimo dela, Mizé, ele levou essa pessoa para laboratório em universidades americanas e ele faz um estudo de experiências projetivas, no qual ela tinha que sair do corpo e visualizar num campo fora da visão dela física alguns números, né? E aí ela faz o experimento várias vezes e consegue, num certo momento, acertar os números. Então isso foi levado para o laboratório, né? A projeciologia, ela vai além disso, porque isso ainda era um experimento dentro da ciência convencional. A projeciologia, como campo de estudo, ela vai estudar tudo isso dizendo o seguinte, olha, o modo mais fácil de você entender experiência fora do corpo não é chamar uma outra pessoa, uma espécie de cobaia, né, que vai fazer um estudo e você vai ficar olhando a pessoa tentar. É você fazer por você mesmo. Que é o que a gente chama de projeção consciente. Projeção consciente. Eu posso dizer que a projeção consciente é a mesma coisa que viagem astral? Perfeitamente. Na linha sinonímica é perfeito. Inclusive a gente poderia tratar várias vezes aqui como viagem astral, não há problema. A única preocupação, né, que a gente sempre lembra, o estudante, a pessoa interessada, é que às vezes a viagem astral, ela traz consigo, talvez uma carga, poderia chamar assim, de um misticismo que pode desvirtuar o conhecimento. Mas não há nenhum problema da gente pode chamar de
viagem astral, Tanto experiência fora do desvirtuar como corpo. gerar preconceito, né? Gerar preconceito também. Muito bem. É isso, Mônica. Eu acho que também Descreveu muito bem. Então, mas assim, eu vejo que todo mundo pode fazer isso. Qualquer pessoa pode fazer isso. Exato. Eu concordo contigo e até lhe digo o seguinte: é da natureza, eu vou chamar aqui da fisiologia, ou lembra do prefixo para, né, que a gente comentou, da parafisiologia do ser humano sair do corpo. Por exemplo, eu criança, o exemplo que eu dei, eu não tive nenhuma vontade de sair do corpo, eu não fiz nenhuma técnica, eu não pensei, agora vou ter uma experiência. Eu naturalmente descoincidi. E as pessoas têm muitas projeções, Mônica, só que lembram como sonho. Então, o que eu poderia dizer, até como pista, né, para os nossos ouvintes aqui. Se você tem um sonho muito vívido, esse sonho vívido, você tem só, olha, eu poderia dizer que tinha muito pouca diferença com a realidade. Mas nesse meu sonho vívido, às vezes eu me encontrei até voando, né, como que volitando. Às vezes é muito comum encontrar essa descrição, a pessoa sente, por exemplo, como ela estivesse dando braçadas no ar. Se eu estivesse nadando, né? Então, se a pessoa teve essa experiência, eu estava nadando, eu dava braçadas no ar, eu subia, passava por cima dos fios de luz, eu me vi na altura dos postes, né, de luz ou de algum andar mais alto de um prédio, eu percebi a cidade à distância, eu vi as árvores, vi de cima as árvores, e ela relata, é um sonho. No entanto, olha, suspeite, porque esse tipo de relato costuma ser, sim, com grande percentual, uma experiência fora do corpo, semiconsciente, e que a pessoa lembra, e como ela vai traduzir isso? Ela não consegue organizar as ideias, né? Vai traduzir como um sonho, né? Eu tenho um pequeno relato, não sei se eu posso te contar sobre isso. Pode, claro. Inclusive agora, né, eu já moro em Foz do Iguaçu, não moro em Curitiba, e estou hospedado na casa da minha irmã, aqui em Curitiba. Essa irmã, há muito tempo, olha, eu vou te dizer, uns 30 anos mais ou menos, ela já conhecia, ela sabia que eu fazia a experiência fora do corpo, a projeção consciente, mas ela sim ainda tinha muitas dúvidas. Ela mesma não tinha uma experiência dessa para considerar também que funcionasse, que era real, mas assim, natural, né? E certa vez, na madrugada, eu tive uma projeção. Eu saí do corpo e fui para um lugar que eu fui várias vezes. Existem as projeções conscientes que se repetem muitas vezes por conexões energéticas, afinidades muito fortes. E eu tinha essa projeção na Itália. Eu não conhecia a Itália na época, hoje eu conheço, na época eu não conhecia. Mas eu estava projetado e eu ia no alto de uma pequena igreja, né? Eu imagino que eu já morei naquilo em outra vida, e eu ficava limpando aquele local. E eu tive essa projeção várias vezes. Saía do corpo e naturalmente meio que era puxado, né? Como um imã atraído para lá. Mas numa das vezes eu encontro a minha irmã. E eu fico lúcido e ela está também projetada. Naquela época a gente estava muito próximo, conversava todos os dias, né? E ela também fora do corpo. E ela olha para mim e diz assim: meu irmão, que legal, finalmente viemos para a França. Eu olho para ela, não é França. Nós estamos na Itália. Ela, não, é França. A gente queria vir juntos para a França. A gente estava combinando. Mas não era a França. Eu falei, não é França, nós estamos na Itália. Ela, não, mas nós temos que comprar passagem para voltar para casa. Eu falei, não, você não precisa comprar passagem. Olha, nós estamos fora do corpo. Nós estamos na Itália. E se a gente pensar muito no corpo, a gente vai voltar. Então não pensa nisso. Vamos aproveitar a experiência. Aconteceu um monte de coisa, Mônica, na experiência, a gente volitou, foi para vários lugares e, claro, retornei ao corpo, acordei no meio da madrugada e eu cometi um erro, tá? Vou lhe falar, eu cometi um erro. Durante a madrugada eu acordo e pensei, não, eu não vou esquecer essa experiência. Não tem como eu esquecer, tá viva demais em mim. Mas assim como certas coisas que a gente pensa que nunca vai esquecer, né? Aquela ideia que vem no banho, que a gente acha, não, você não esquece, e depois você tá se enxugando com a talha e já esqueceu qual era a ideia. Então, eu acordei de manhã, fui trabalhar e não lembrei. Não lembrei. Fui trabalhar, fiz um monte de coisa, simplesmente não lembrei. Mas eu tinha marcado de encontrar a minha irmã. Final da tarde, 5 da tarde, nunca vou esquecer, chego no apartamento dela, entro, porque eu já entrava direto, passava na portaria, cheguei no apartamento dela, apertei a campainha. Na hora que eu aperto a campainha, eu lembro. Eu tive a experiência com a minha irmã. Será que ela vai lembrar? Ela abre a porta. E ela diz assim, eu tive um sonho com você. Eu sonhei que nós estávamos na França. E eu digo pra ela, pela última vez, não era a França, era a Itália. Não tinha que comprar passagem, não tinha que pegar avião. E ela falou de um avião invisível na hora que a gente estava voltando pro corpo. Não tinha nenhum avião invisível. A gente estava fora do corpo. Ela olhou pra mim e disse assim,
como você sabe do meu sonho? Como você sabe do meu sonho? Essa. Né? E aí, a partir disso, ela fez vários cursos, né? Também acabou se dedicando um monte. Em tese, como é que a gente teria alguma... Porque assim, ó, diante dos meus estudos ontem, eu percebi que eu já tive várias. Como é que a gente diferencia o que é um sonho? Então, será que sonho existe? Agora eu fiquei com essa sensação, porque, por exemplo, o que é que acontece muito comigo, por exemplo? Normalmente é naquele início do sono, e eu sinto que eu saio do corpo, mas eu tenho muito medo. Então eu grito, eu chamo alguém. Acontece muito, às vezes eu tô no quarto e meu marido tá na sala. Aí eu fico gritando por ele, só que ele não escuta. Aí eu volto. Acontece muito assim, de eu começar e voltar rapidamente, que eu acho que diante do que eu estudei, eu percebo que o medo, ele me trava, e quando eu penso no corpo, eu volto na hora. A sua tradução, Mônica, é perfeita. Você descreveu um dos estudos mais importantes dentro da projeciologia. Qual é? Quando nós vamos nos deitar e o corpo começa a relaxar, e esse estudo que eu vou te falar é ainda a própria ciência convencional, o estudo do sono, né, mais precisamente, ele vai estudar, que é um momento específico que a gente chama de hipnagogia. Hipnos vem do sono, né? Vem justamente disso. Mas o estudo, então, da hipnagogia é aquele momento em que a gente perde a consciência e dorme. É uma fase de transição. O adormecimento. O adormecimento, é o adormecer. Só que na hipnagogia, ela também funciona como uma espécie de porta para uma série de fenômenos. Não apenas a projeção consciente. Né? Por quê? Porque o corpo relaxado, a gente passa por uma leve descoincidência desses corpos que hoje estão juntos, unidos, coincidentes aqui. Uma leve descoincidência, principalmente desse corpo energético, né? A gente chama de energossoma, esse veículo. Ele se solta, facilitando que você saia com o seu corpo extrafísico, que é o psicossoma, né? Que a gente comentou. Nesse momento, a pessoa que tem um pouquinho mais de predisposição, ela pode descoincidir, experimentar essa soltura, talvez ficar até 100% descoincidida do corpo físico, né? Por exemplo, a 1/2 metro acima do corpo, às vezes flutuando, né? Ou até próxima, fica em pé. Às vezes ela vê o corpo dela dormindo. Esse momento, então, da hipnagogia, que predispõe esses fenômenos todos, é muito comum a pessoa fazer o seguinte relato: olha, eu senti que eu estava fora do corpo, e aí o medo que você falou, que é o maior inimigo de qualquer coisa, né? Também da projeção, ele acaba inibindo a pessoa de, em vez de ela assumir a vivência consciente, ela quer voltar para o corpo. Alguém me tira daqui. Que é isso? Aí é o conhecimento, o estudo vai ajudando a pessoa a perder o medo, e ela pode aproveitar a experiência e sair para ter uma experiência lúcida fora do corpo. Essa é a realidade aí que a gente vê. Mas você descreveu perfeitamente, tá? Esse é o relato, depois a gente pode usar até em aulas para a pessoa ver como ele se dá. Existe risco dessa prática? Então, a gente não tem nenhuma notícia de alguém que foi e não voltou de uma experiência fora do corpo. Era essa... Isso. Era essa coisa que eu ia perguntar. Isso. Tem risco da pessoa ir e não voltar? Qual o risco que pode ter? Eu vou te dar um exemplo que os números ajudam, né? A estatística é a ciência dura, né? A estatística. Então, assim, hoje, por exemplo, no Brasil, nós temos pesquisadores aqui, em torno de 3 a 4 mil projetores, pesquisadores. Nenhum deles está relatando, viu ou aconteceu consigo mesmo algum problema de sair do corpo e não conseguir retornar do corpo, para o corpo. Então, a princípio, não tem esse relato, isso não ocorre. O que é a morte, então? De fato, a morte ela é similar a uma experiência fora do corpo. Por quê? Porque quando a pessoa morre, essa desativação de fato é a desconexão energética do corpo extrafísico com o corpo físico. Pode ocorrer, e em geral, né, a razão principal da morte a gente conhece bem. É alguma falha no corpo humano. Ele não permite mais a manifestação nossa, e então esses liames vão sendo soltos, desconectados, e é isso que é a morte, no fundo, né? Então ninguém morre, né? Isso. Não é só da projeção. Ninguém morre no sentido de parar de existir. O que a pessoa pode ter é a desativação do corpo, mas não na projeção. Na projeção não corre isso. Esse liame, para quem consegue sentir quando a gente está fora do corpo, tem o chamado cordão de prata. O que é o cordão de prata? Então vamos lembrar. Você sai do corpo,
o teu psicossoma, esse corpo extrafísico vai à distância. É a sua guia. E aquelas conexões energéticas ficam muito fortes, elas não podem ser rompidas, violadas, não tem o risco de alguém assumir seu corpo, porque às vezes falam, mas eu não tenho medo. E se alguém assumir meu corpo? Não consegue. Os centros de energia parecem se fechar, impedem essa assunção do corpo do outro, né? Alguém chega e assumir o corpo do outro. Então, nada disso nunca foi visto, foi relatado, e pelo contrário, se você tentasse, né? A pessoa fala, então eu vou sair do corpo e eu mesmo vou romper. Você não rompe, não consegue. Até o cordão de prata, é meio tátil. Ele tem uma textura um pouco suave, você pode sentir, em geral, ele se forma mais atrás da nuca, quando a gente está projetado. Eu tive muito pouco contato com o cordão de prata, eu nem me lembro disso, eu vou para experiência, né? Mas o pouco que eu tive, você sente uma estrutura um pouco mais suave, mais perceptível, e fica mais nessa região aqui, né? E relatos de todos os projetores coincidem, né, sobre o que é essa natureza do cordão de prata, onde ele fica. Então, assim, ó, medo do ponto de vista, olha, eu estou saindo, eu estou morrendo, eu não vou voltar para o corpo, a pessoa não precisa ter. Né? E aí o que existe sim, Mônica, que é outra coisa, mas vou dizer, na linha fenomênica da experiência fora do corpo, é o que todos conhecem, já ouviram falar, experiência da quase morte. Né? Que em síntese, bem simplesmente e rapidamente, o que é? Uma situação crítica do corpo físico de saúde, por exemplo, um acidente de carro, alguma coisa que aconteceu com a pessoa, um infarto, alguma outra coisa, e ela tá, em geral, né? Quais são as descrições mais comuns, o que coincide nos relatos? A pessoa tá em coma e ela... Isso. É muito comum isso. O corpo dela no hospital. É uma projeção. Ela sai do corpo e ela vê os médicos tentando ressuscitá-la, fazendo uma cirurgia, né? Depois ela vai lá, volta pro corpo e descreve. Isso aí tem tanto estudo, Mônica, que chega a ser impressionante. O mundo não estar estudando mais a conscienciologia, a projeciologia, até a experiência da quase morte, do que estudando tanto o elétron, né? Porque hoje em dia todo mundo estuda máquina, computador, equipamento, né? A gente quer fazer uma nave, sair do planeta Terra e não sabe que você pode sair do corpo, ter uma experiência em outro lugar, em outro planeta, viajar em tudo quanto é lugar. Então, se o pessoal desse mais atenção... A gente não explora os nossos poderes. Perfeito. Não é? Nossos potenciais, nossas capacidades. Né? E que, olha, isso é acessível, a pessoa não precisa gastar dinheiro com isso. Ela pode fazer as técnicas por ela mesma, pode achar os livros da Conscienciologia. Se a pessoa quiser procurar lá o Projeciologia, 700 experimentos da Conscienciologia, a obra também, que é um livro de relatos muito bom, Projeções da Consciência, do autor Valdo Vieira. Excelente. Ele é considerado o principal autor da projeciologia. Então, todo mundo pode estudar, pode fazer a projeção, pode conhecer essas realidades, sem maiores preocupações. Entender, estudar. Então, assim, ó, de uma definição que eu fiquei pensando aqui, praticamente a gente morre todo dia, quando a gente dorme. Até certo ponto você está correta. Até certo ponto, sim. Você está correta. É possível. A gente morre, só que como a gente ainda está ligado ao fio de prata, a gente volta. Vai ter o dia da morte de desligamento, mas todos os dias a gente vivencia uma pequena morte. De uma certa forma. É uma definição muito, talvez, chocante. Mas por que é chocante? Né? Não, vai ser chocante porque as pessoas ainda se assustam muito com o tema morte. Aí, a palavra morte ainda é uma coisa que as pessoas não preferem nem falar. Não gosto de falar disso. Ok, tudo bem. Mas é um tema que está muito mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina. E olha, que legal que você falou isso, eu concordo contigo 100%, né? O chocante está no tema da morte e do medo da morte. Agora, se a pessoa me perguntasse assim, William, o que você poderia me dizer que me ajudaria a perder de vez o medo da morte? Olha, tem uma experiência lúcida fora do corpo, ou preferencialmente algumas, né? E você vai ver que você não vai morrer. E você vai perceber que as pessoas que convivem com você, elas também não vão morrer. Você vai perceber, por exemplo, que aquele seu bisavô que já faleceu, que já morreu, tá vivinho da Silva, né, como a gente fala. Mais do que vivo, aliás, ele tá muito melhor. Você veja, por exemplo, como a gente se preocupa quando um parente nosso, às vezes está doente, pode ser que venha a falecer, e é triste, eu me sensibilizo, né? Ninguém quer que um parente venha a falecer, às vezes até um bichinho de estimação, um pet, a gente fica sensível. Mas depois quando você encontra ele fora do corpo, fala, poxa, mas meu avô
tá melhor aqui do que ele estava antes. Ele estava com um monte de problema de saúde, a coisa estava difícil, agora ele vem todo lúcido, cheio de energia e feliz falar comigo, e ele vai dizer até uma coisa importante aqui, às vezes até pede alguma coisa que eu posso fazer para ele. Ou seja, a vida, ela passa intacta pela desativação do corpo físico, né? Então, para não perder o ponto que você deixou pra gente, de fato, a gente morre todos os dias no sentido que a gente descoincide esses corpos extrafísicos do corpo físico, né? Que é similar ao fenômeno da morte, mas retorna, porque isso é o natural. A gente só não retorna no dia que o corpo não pode mais. Eu estou generalizando, tem exceções, mas a gente retorna quando o corpo não pode mais. São os ensaios que a gente tem sempre a oportunidade de fazer na vida. Agora vamos mudar um pouquinho a vertente da nossa conversa. Porque assim, eu vou projetar, eu vou estar lá, eu vou voar, tudo muito lindo, muito gostoso. Mas porque é gostoso. Imagina, todo mundo quer ter a sensação de voar, aquela leveza, aquela liberdade. Mas eu entendo que tudo tem um lado de responsabilidade e de... eu posso servir com isso? Tá sem sono, vá trabalhar. O que é esse vá trabalhar? O que é uma projeção consciente assistencial? Então, a experiência fora do corpo, ela tem uma característica bem importante. Você tocou num ponto fundamental, né? Quando a pessoa sai do corpo, ela tem a mesma liberdade de expressão, de vida, e até certo ponto, muito mais liberdade do que ela teria no mundo físico, na intrafisicalidade. Isso requer mais responsabilidade. Até mais responsabilidade do que no intrafísico. Contanto a liberdade, ela tem. Então, ela pode, até certo ponto, escolher. O que ela vai fazer? Ela vai, por exemplo, seguir para fazer uma assistência para alguém. Ela vai em ambientes mais sadios, mais positivos. Ela vai estudar, vai entender a própria realidade. Ou, às vezes, ela pode ter má intenção. Mas eu vou lhe dizer... É difícil a gente conseguir controlar bem a projeção e conseguir ter experiências lúcidas e ser mal intencionado. É muito difícil, muito difícil. O mais comum e que ocorre muito no desenvolvimento da experiência fora do corpo é que logo você, fazendo as práticas, estando bem intencionado, é que você acaba angariando, vou dizer assim, a presença, o apoio, o suporte de um amparador extrafísico, que é uma consciência extrafísica, ou seja, está vivendo entre vidas humanas, e nessa experiência com o amparador extrafísico, você acaba tendo também o amparo, a ajuda, o auxílio dele, e também é muito comum que esses amparadores, que são benevolentes, e o projetor, no seu desenvolvimento, acabem fazendo muitas saídas assistenciais, que são as projeções... Ele é um orientador extrafísico, né? E acaba fazendo o que a gente chama de projeção consciente assistencial, né? Como técnica, até serve, técnica projetiva, é a projeção consciente assistida. E junto com o amparador, você sai e vai fazer alguma assistência, vai ajudar, né? Muita carência, você percebe fora do corpo, muita gente precisando de ajuda. Você acaba até sobrepairando os próprios problemas pessoais. Veja, aqui na dimensão física não precisa ir muito longe para encontrar os problemas, né? Quantas pessoas precisam de ajuda? Hoje, como a gente tem um aumento significativo das doenças, patologias ligadas à psicologia humana, né? Hoje muita gente com ansiedade e outras preocupações. Fora do corpo, a mesma realidade, às vezes até pior, em alguns casos. Então você se sensibiliza, né? Eu hoje, por exemplo, me dedico bastante ao meu dia a dia, eu dedico à assistência, full time, e fora do corpo acaba ocorrendo mesmo. Então você procura se colocar na sua melhor versão, na sua melhor condição, tentando ajudar, embora se reconhecendo também como alguém em evolução. Eu fiquei com um pouco de dúvida. Esse amparador, né? Ele necessariamente ele está no outro plano ou pode ser também uma pessoa em projeção? Esse amparador extrafísico, né, quando a gente fala que é amparador extrafísico, ele necessariamente, por esse termo, né, que eu denominei, sim, ele é uma consciência extrafísica. Ele não está vivo usando o corpo físico. Beleza. Não está reencarnado, né? Não reativou a vida humana. Mas existem muitos desses amparadores que eles renascem, logicamente. Sim. Estão por aí. Às vezes, de modo completamente insuspeito. Por exemplo, pode ser, às vezes, até um garçom de um restaurante. Não é? Porque a gente pensa, não, um amparador extrafísico vai estar fazendo lá assistência. Uma pessoa bem aleatória. Pode ser uma pessoa bem aleatória, pode ser um líder também. Mas isso, nessa dimensão humana, Mônica, a gente vai encontrar que os níveis evolutivos
de desenvolvimento evolutivo estão espalhados. A gente tem lideranças políticas que você olha e fala, poxa, esse de longe não é um amparador. Definitivamente, né? Não é. Então, por exemplo, você não vai encontrar um amparador extrafísico envolvido, por exemplo, com roubo. Não vai estar fazendo mal a ninguém. Ele vai estar envolvido com o quê? Ele vai ser uma pessoa mais assistencial, mais benevolente. Esteja onde estiver, seja um pescador, um garçom, um político, se for o caso, né? Um líder de uma empresa, um empresário, ele vai estar representando essa ideia da assistência. Então, eu poderia dizer que a ética é fundamental para um bom desenvolvimento, um bom desempenho, uma boa projeção. A gente sempre, para tudo na vida, né? Ética, mas inclusive para extrafísico. A ética também funciona. Perfeito. Esses valores, essa moral, essa ética, né? Existe um ramo da conscienciologia que estuda, que é a cosmoética. Então, pensa você, aqui a gente poderia falar assim, poxa, poderíamos combinar aqui qual é a melhor forma de agir, por exemplo, no trabalho, na rua, no trânsito, numa viagem, num avião. Então a gente vai tendo os códigos, né? Os passageiros do avião vão ter um certo código para que o voo seja bom para todos. Agora considere várias vidas. Considere, por exemplo, que aquilo que você fez não se apaga na história da realidade ou do cosmos. Então, se você prejudicou alguém, isso não vai sumir. Fica o registro, né? E fica não só, vamos dizer assim, vou chamar aqui no cosmos, né? Os chamados registros acásticos, quem estuda aí sabe, mas fica dentro de você também. Por exemplo, você prejudicou um parente seu. Ele faleceu, você ficou quietinho, não falou nada para ninguém, né? Mas aí você um dia tem ou uma experiência fora do corpo, ou você um dia também, né, vai desativar esse corpo físico e reencontra ele. Ele fala, vem cá, William, e aquele negócio lá que você fez que não foi legal? Eu lembro até hoje. Então você acaba vendo, cara, as coisas não vão desaparecer. Eu não desapareço, as pessoas que eu conheço não desaparecem, as realidades não desaparecem. E a energia do fato desaparece. Perfeito. Porque uma das coisas que mais eu estudo, assim, que é a questão, a nossa consciência, né? Que o que mais nos atrapalha num processo de caminhada evolutiva são culpas. É a nossa consciência. Eu até ouso dizer que, para mim, um conceito de inferno, porque existe. Eu não consigo imaginar um inferno, aquele lugar cheio de fogo, com o diabo lá apontando o dedo para mim. Eu consigo imaginar a minha consciência fervendo e eu mesma apontando o dedo para mim, para as minhas culpas, para as minhas ações. Para mim, o inferno é isso. Então, quando eu morrer, se eu vou para o céu ou para o inferno, depende do meu nível de culpa, meu nível de consciência. Isso aí é uma coisa que eu traduzi para mim como um conceito. Qual é a sua opinião sobre isso? Se a gente até pudesse, talvez para ficar bem didático, vamos chamar, se você me permitir, esse céu de bem-estar. Bem-estar íntimo. Isso. E esse inferno de mal-estar íntimo. Se a gente chamasse assim, só para desenvolver esse raciocínio, aqui mesmo na vida humana, quantos já não estão no inferno e no céu? Perfeito. O bem-estar íntimo segue você. Você constrói ele, ele não é sua responsabilidade, não é de mais ninguém. Né? Eu vejo, por exemplo, aqui no seu podcast, você, em vários momentos, você está ajudando as pessoas a produzir bem-estar íntimo. Em tudo que eu vi, essa foi uma ideia que é uma ideia central. Então, veja, esse bem-estar íntimo que a pessoa acaba desenvolvendo, ela leva, isso segue ela para qualquer lugar. Quando você está fora do corpo, quem tem bem-estar íntimo aqui, tem bem-estar íntimo fora do corpo. Quando você desativa o corpo físico, você continua a ser você sente bem-estar íntimo. Não estou dizendo que a vida não tem dificuldades, desafios, que a gente não fica triste às vezes. Mas o bem-estar, ele é independente da dificuldade. Exatamente. Então, essa questão do céu ou do inferno, se a pessoa quiser só pensar assim, para ficar mais didático, simples, é o bem-estar ou o mal-estar. Agora, é claro, né? Uma pessoa que vive em bem-estar íntimo, ela provavelmente vai encontrar companhias também com bem-estar íntimo, e daqui a pouco, quando ela vê, seja na projeção, seja na vida humana, ou seja após a morte física, ela vai estar com companhias de bem-estar íntimo. Dá até para pensar que é um certo céu, né? Todo mundo está de bem, está tudo bem, aqui os problemas não são aqueles tão terríveis. Agora, uma pessoa em mal-estar íntimo, por exemplo, mal intencionada, se envolvendo com um monte de problema, criando problema para si e para os outros. Ela vai atrair. Então, aí agora você acabou de fazer a gênese, né? Qual é a gênese do céu e do inferno? É o bem-estar íntimo ou o mal-estar íntimo. É você mesmo que vai gerar essas coisas, se afinizar e você vai para um lugar ou para o outro. Mas olha, a boa notícia qual é? Só para não deixar dessa boa notícia. Todos
queira ou não, com o passar do tempo, vão encontrar esse bem-estar íntimo. É o grande objetivo É uma questão da vida. Né? A gente poderia dizer que é a evolução. A caminhada evolutiva Exato, é obter o bem-estar, a plenitude e o bem-estar. Perfeito, é isso. E é um caminho só de ida, a gente não volta. Não regride. Pelo menos eu acho que não. Então, foi perfeita essa sua definição de bem-estar, porque eu acho o céu e o inferno uma questão muito punitiva, mas punitiva de fora, e não é. Quem pune somos nós mesmos, a nossa consciência. E se a gente fizer um olhar pelas... Ele viajou agora. Eu viajei mesmo, você percebeu bem. Vamos. Mas numa síntese, né? Assim, se fizer um olhar pela sociologia, o céu e o inferno são construções humanas, sociais, que a gente tentou dar significado para esse bem-estar, mal-estar, assim como o significado, olha, a vida acaba, para onde a gente vai? A gente está tentando dar significado a isso. A gente tinha que ter um lugar para ir, né? Exato. Tem que ter um fim. Para onde vai, né? Então, quem entende que não é o fim, por exemplo, um materialista insiste que é o fim. Morreu? Acabou, mas acabou mesmo, né? E a gente vai vendo, né? Hoje, o mundo inteiro, estatisticamente, a pessoa que entende sobreviver à morte física, essas pessoas são a maioria no mundo inteiro. Seja com pensamento religioso, místico, ou até um pouquinho materialista, mas ela entende que vai sobreviver. Agora, entendendo isso, qual seria o segundo ponto? Mas daí vai para onde? E aí vem essa questão um pouco dicotômica, mas dá para dar uma ideia, né? Eu vou para um lugar bom ou ruim? Eu vou para o céu, eu vou para o inferno. A resposta, você continua a ser você. Não existe uma mega mutação de quem nós somos. Você, veja, na vida humana, a gente conhece as pessoas, os temperamentos não mudam tão rápido. Aquela pessoa que você conhece há 20, 30, 40 anos, ela continua mais ou menos parecida com ela mesma. Aí quando ela morrer um dia, espero eu, viva muito bem, mas quando ela morrer, ela vai continuar a ser mais ou menos aquilo que ela era. Com o passar do tempo, ela sim vai se modificando, vidas, né? Vão passando, a gente vai se modificando. Mas a verdade é que isso vai se lapidando. Mas vai devagar, vai com o tempo. É aquela coisa que os antigos dizem, não é porque morreu, porque virou santo. É isso aí, perfeito. Tipo isso, os antigos dizem muito isso, tão bonzinho, agora que morreu vai virar santo. Não. Ela continua com não existe essa mutação. Não existe. Nem na vida humana a gente não vê essa mutação, a gente vê mudanças. E alguém pode até assumir um pouquinho certos egos do passado, características suas. Mas ela não faz essa mega mutação, não. A não ser em casos de patologias, né? Por exemplo, uma pessoa que até é uma pessoa boa, mas se ela começa a usar drogas, aquilo muda tanto o processo do cérebro, que aí a manifestação dela fica comprometida, né? E aí, por esse período, ela pode não se manifestar bem. Mas ela não vai estar na essência dela. Não, ela vai estar alterada pela química. Sim. Né? Infelizmente é triste demais. Mas uma pessoa, né, em condições mais ou menos normais, né, vou chamar aqui, esse termo é meio estranho, mas mais ou menos normais, né? Ou seja, sem tanta influência, por exemplo, de uma química ou talvez uma patologia muito forte, ela vai ser mais ou menos ela mesma. Após a morte física, ela continua a ser mais ou menos ela mesma e vai enfrentando, né? As coisas boas que ela criou para ela mesma, as coisas que ela criou que ela vai ter que arrumar, que às vezes sejam mais difíceis. Então, digamos assim, você vai chegar lá, você vai prestar conta. Eu me propus a resolver isso, consegui resolver esse ainda ficou um saldo. Bora de novo. Até zerar. Uma conta rasa. Olha, a gente conversando aqui, vai me surgindo tanta dúvida que eu passava o dia gravando podcast, porque um assunto vai puxando o outro, mas eu não posso sair do foco, do tema, porque é tanta coisa que eu já fico com ideia de nossa, isso. É muito bom esse tema, porque ele é libertador, esclarecedor. Eu acho que o conhecimento liberta, tira a gente do medo. E o estado do medo é o que atrapalha a vida da gente como um todo. Mas vamos lá. O que é, será que eu vou falar certo? É TENEPS. Você falou bem. O que é o TENEPS e qual é a sua relação dentro da projeciologia? Eu tenho bem essa dúvida. É uma ótima dúvida. A TENEPS é a técnica energética pessoal. Então a TENEPS, ela é uma proposta, como técnica, né? Uma proposta de que a pessoa, num certo momento da vida dela, que ela acha que aquilo já é possível para ela, né? Já funciona para ela vai tirar um período de praticamente 1 hora, né? Em geral, a técnica ela acaba funcionando bem certinha, 50 minutos por dia, em que ela vai procurar dar um pouco mais de passividade, vai trabalhar as próprias energias, por exemplo, num quarto tranquilo que ela já criou para aquilo. Vai permitir. Ela vai ter lá uma poltrona, um ambiente que é bom para ela,
né? E ela vai lá, relaxa, fica tranquila, e junto do amparador extrafísico, e isso é fundamental, ela se propõe naqueles 50 minutos fazer assistência. A partir das próprias energias ou bioenergias, essas dos chakras que a gente falou, né? Ela, com essas energias, às vezes até com experiência fora do corpo naquele período, e ela faz assistência a essas consciências, em geral extrafísicas, às vezes até intrafísicas que precisam de ajuda, né? O ser humano pode precisar de ajuda, até um cachorrinho pet, às vezes a gente assiste. E você acaba naquele período funcionando junto ao seu amparador extrafísico e fazendo assistência. Essa é uma técnica assistencial, né? A gente até fala para as pessoas, olha, veja em que momento, para quem tem interesse por essa técnica, às vezes alguém gostaria de fazer isso, veja em que momento da sua vida você consegue ter um pouco mais de serenidade. Por exemplo, você já está mais estabilizado na vida tanto profissional, na vida educacional, na vida afetiva. É um voluntariado. É voluntariado total. Voluntariado total, né? Não tem nenhuma testemunha, é você sozinho, no horário em que você definir, e é sempre no mesmo horário, né? Eu faço, por exemplo, às 6 da manhã. Eu acordo próximo das 5, faço uma leitura, um estudo, e das 6, entre 6 e 7, eu faço a técnica energética pessoal, a TENEPS. Então, nesse horário, você, junto do seu amparador, às vezes vem até amparadores, vou chamar visitantes, né? Porque eles vêm trazer outros assistidos de outros ambientes que às vezes você não está tão conectado, né, não tem tanta afinidade, eles trazem, ocorre assistência e você faz isso diariamente, não tem sábado, domingo, feriado, numa sequência. Só não faz se tiver alguma questão pessoal, tá viajando, tá no avião, às vezes está em algum local que não é possível fazer. Essa técnica, ela é desenvolvida, existe um estudo para isso, até porque para você fazer com responsabilidade, existe alguma forma de, durante essa assistência, você ter algum resquício de você ficar com alguma sensação? Sempre fica com algumas sensações, né? Mas não necessariamente, em geral, não é que é negativo. Sensação, por exemplo, você lembra às vezes dos casos assistenciais, alguns deles. Você adormece na técnica? Às vezes. Eu não. Eu não é natural para mim não adormecer. É muito raro eu ter, por exemplo, um apagão de lucidez. É muito normal eu ficar mais lúcido, lembro a maior parte dos eventos que ocorrem e fico semi-desconhecido. Então, assim, eu, em geral, na técnica da TENEPS, eu não fico fora do corpo. Em geral, eu fico semi-desconhecido. Essa semi-descoincidência junto com eu vou chamar aqui de uma interfusão maior com as energias do amparo extrafísico, a partir dali é que são feitas as assistências, né? Eu poderia dizer que é uma doação de um pouco do fluido vital? Perfeitamente. Tem doação de fluido vital, né? Dessas bioenergias, desses fluidos energéticos. Você doa muito, mas ela transcende bem isso. Vou te dar um exemplo, talvez, para mostrar essa transcendência, né? Muitas vezes o assistido que está com você na técnica da TENEPS, por exemplo, uma consciência extrafísica que já morreu, às vezes está perturbada, não sabe que já morreu, ou passa por algum outro tipo de perturbação, de patologia, ela fica com você no seu dia a dia. A gente chama isso de escagem interconsciencial. Então, como uma isca, né? Você funciona ali com uma conexão com essa consciência, ela fica na sua energia, a gente chama isso de psicosfera, fica nas suas energias, e por um período, dias, às vezes até semanas, aprendendo. Sendo assistida, se você tem boas energias, e às vezes se a pessoa não está bem, é mais natural que você funcione como uma referência de boas energias para ela sente isso, ela convive com você, ela vê a tua realidade. E aí já vem um ponto fundamental, né? Que talvez, se você não me perguntasse, eu nem tocaria nisso, mas a TENEPS, ela tem relação com as bioenergias, ela tem relação com a tua organização e teu preparo, mas ela tem muita relação com a pessoa que você é. Era isso que eu ia dizer. A sua qualidade de novo, caímos consciencial. na ética. Caímos de novo. Diante da sua postura de vida. Para você ser exemplo, para você ser inspiração, para você doar. Então, assim, a maior força em uma atividade assistencial não é bem a energia. A energia é fundamental, mas não é bem a energia. É a pessoa que você é ou o seu exemplo pessoal. Isso é o que vai impactar o outro.
Se a gente pensar no nosso dia a dia, né, você pergunta para as pessoas, você tem alguém que você lembra que virou uma referência para você? Em geral é um bom exemplo. Uma pessoa que serviu... Pessoa que inspira. Inspira, por quê? Porque ela está dando uma sequência de bons exemplos. Então isso é terapêutico. No dia a dia é terapêutico. Poder ver alguém fazendo bem feito e lembrar daquilo, aquilo te inspira. Às vezes até com incômodo, né? Só, pô, te lembra e você fica um pouco incomodado com aquele bom exemplo. Mas queira ou não, aquilo funciona como uma forma de esclarecimento sobre o que é bom de ser feito, né? Então tem muito disso na TENEPS também. Teve um termo que eu anotei aqui para perguntar a você. Uhum. Projeções paradiplomáticas. Projeções paradiplomáticas. Vocês podem achar que é um tema muito denso, difícil, mas você percebe que a gente começa sempre com um termo difícil, ele explica e cai no simples. A gente sempre está caindo no simples. No final, seja uma boa pessoa. No final, você morre todo dia dormindo. São coisas que estão tão no nosso dia a dia, mas a gente não percebe. Vamos facilitar. O que são as projeções paradiplomáticas? Eu vou lhe dizer, mas você falou de ser boa pessoa, né? Eu me lembrei que eu falo sempre aos meus sobrinhos. Eu digo assim, olha, trabalhem, estudem e sejam boas pessoas. Pronto, é o básico. Faça o básico bem feito. E aí eu venho falando muito pra eles, né? Agora, outro dia a gente se encontrou, eles estavam falando, mas tem uma armadilha nessa sua fala. Eu falei, descobriram, né? Eu falei, o que vocês descobriram? Ele falou, é que é muito difícil ser uma boa pessoa. É difícil ser uma boa pessoa o tempo todo. Né? E a gente precisa, né? Todos nós, fazer reciclagens pessoais, internas, intraconscienciais que eu falo, para se tornando cada vez um pouquinho melhor. Então é um objetivo meio que inatingível na sua totalidade. Mas é sempre possível você melhorar um certo percentual. Até diariamente. É possível ter pílulas de boa pessoa. Vai melhorando pouco a pouco, né? Mas então, você perguntou sobre essa projeção paradiplomática, né? Esse é um termo até que faz parte de um artigo que eu escrevi, que a gente vai apresentar esse ano no Congresso Internacional de Projeciologia. É muito coincidente, eu falo, é muito síncrono estar aqui e poder falar sobre a experiência fora do corpo. E vamos falar sobre esse congresso, eu estava anotada aqui. Exatamente. Porque tem esse congresso esse ano. Eu apresentei um artigo, foi aprovado, eu vou apresentar lá no congresso, que é uma projeção paradiplomática. Por quê? Eu estive em Porto Rico, eu estava ministrando aulas, formando professores de Conscienciologia em Porto Rico. Uma das atividades que nós fizemos, os participantes que estão se formando professores, eles exteriorizam suas energias e instalam um certo campo. E os demais procuram perceber esse campo. E em um dos campos em que eu estava, né, eu acabei instalando também, exteriorizei minhas energias, e os participantes perceberam. E uma senhora muito querida, né, sensitiva, de Porto Rico, né, ela mora em Porto Rico, ela olha para mim e fala assim, William, e aí começa a ir lágrima dela, né, muito emocionada, ela ficou, as energias estavam muito boas, muito fraternas. Você consegue perceber? Atrás, no fundo da sala, eles vieram te agradecer pelo trabalho, por início desses trabalhos aqui que você está fazendo em Porto Rico. Aí eu olho para ela e lembro. Eu, à noite, havia saído do corpo, na madrugada, eu havia saído do corpo, e me encontrei lúcido junto com o meu amparador extrafísico. Ele falou assim, William, eu olhei para frente, né, o paravisual, o visual extrafísico, e tinha muitas consciências ali. Também me pareciam outros amparadores. Um salão grande, todos conversando em pequenos grupos menores. E aí o amparador falou para mim, olha, esses aqui, eles são amparadores aqui em Porto Rico. E eles ficaram muito curiosos, eles querem saber o que você veio fazer aqui, o que é que está acontecendo. Então, dá uma palestra para eles e explica o que é Conscienciologia, o que é essa formação de professores, fala tudo. Eu, para minha alegria, né? Eu tive que me conter, o amparador ajudou a me conter, fiquei muito feliz, porque é raro você estar lúcido fora do corpo. Agora, essa condição, para mim, foi nova, nunca tinha tido nada parecido com isso, né? Até porque, humildemente, nem entendo que seria eu que daria essa palestra, né? Foi uma alegria poder dar. E aí eu expliquei que a gente estava formando os professores, falei o que era a Conscienciologia, falei tudo. Mas eu não contei para ninguém dessa experiência. Eu estava, quietinho. Foi minha experiência, guardei comigo, até porque eu tinha que dar o curso, estava vendo outras coisas. E essa senhora falou exatamente que esses amparadores que estavam na minha projeção, eles agora estavam ali no curso e vieram agradecer pelo trabalho que estava sendo feito. Então, esse relato
eu usei esse termo, né, que não é um termo criado para mim de modo algum, mas de projeção consciente paradiplomática, por quê? É uma diplomacia extrafísica, na qual amparadores ligados a um certo grupo, um certo trabalho da conscienciologia, ali através dessa projeção consciente, eu tive essa oportunidade, estavam apresentando, né, eu estava ali junto fazendo isso, explicando, afinal de contas, né, o que é que a gente foi fazer para outros amparadores, criando um momento de diplomacia extrafísica, por isso paradiplomacia. Entendi. De uma forma bem simples de entender, o que a parapsicologia mudou na sua vida? A parapsicologia, né? Não, desculpe, projeciologia, projeciologia. perdão, a projeciologia. Sim, a experiência fora do corpo sempre foi muito natural. Então, eu já vivia o fenômeno. Mas quando eu encontrei um campo de estudo técnico, pessoas que também estudavam, que vivenciavam a experiência fora do corpo, aí mudou completamente porque deu mais sentido. Hoje eu me dedico basicamente a divulgar essas ideias, né? Então, hoje, por exemplo, eu acabei de chegar de Portugal, a gente estava em Portugal fazendo um curso que é o Campo Energético Parapedagógico, onde várias pessoas participando experimentam diretamente o que eu chamo de parapsiquismo interassistencial. Usar as energias, ter clarividência, clareaudiência, escutar a extrafisicalidade para fazer assistência. Então você veja, isso hoje está em Portugal, está nos Estados Unidos, está na Alemanha, está na Suíça, está em Puerto Rico, no Brasil muito fortemente, que é a sede de tudo isso. Então, o que mudou na minha vida? Eu me orientei completamente a divulgar isso, a explicar essas coisas todas, né? Vivo como qualquer cidadão normal, trabalho, né? Hoje já trabalho um pouquinho menos do que antes, trabalhava muito em Curitiba, trabalhava 12, 13 horas por dia, né? Hoje trabalho um pouco menos, já dedico muito mais tempo a esse voluntariado assistencial que está ligado à experiência fora do corpo, à projeciologia e à conscienciologia. Foi uma experiência que você tem desde a infância, que depois você mergulhou, estudou para entender o que acontecia com você. Depois que você teve o embasamento físico, você entendeu, hoje você usa como servir. Isso. Você serve tanto no explicação. campo, no lado de lá, quanto do lado de cá. O lado de cá ensinando, palestrando, divulgando, e do lado de cá, do lado de lá, no assistencial. Acaba sendo tudo um pouco parecido, né? Porque enquanto a gente está falando sobre a experiência fora do corpo, exercitando o que a gente chama de tarefa do esclarecimento, né? A assistência principal é essa, esclarecer as pessoas. Tarefa do esclarecimento. Então, quando a gente está fazendo isso, é muito comum montar campos de energia. Então, a energia naturalmente vai mudando, as consciências extrafísicas que se aproximam já têm outras características, têm interesse nisso. Então, acaba, sabe, Mônica, a coisa fica uma só. Com o passar do tempo, o que a gente chama de intrafísico e extrafísico estão tão onipresentes, se fundem, é mesmo? Há uma interfusão até certo ponto, no sentido de que eles estão aqui funcionando. Só que o comum é que a gente fica tão intrafisicalizado, não percebe. Divide. Mas aquele arrepiozinho que às vezes a pessoa tem nela, nossa, cheguei nesse lugar, tomei um arrepio. Às vezes aquele arrepio é uma sinalética, um sinal, né, uma repercussão no corpo dela das energias do ambiente. Então, isso se mistura, mas a essência é esclarecimento e qualidade das energias. Fala para o pessoal sobre o congresso, porque eu também quero informações e vamos divulgar, porque quando a gente tem consciência, conhecimento, tudo fica mais fácil. E o congresso é uma bela oportunidade de estudar mais sobre o tema. Muito legal. Então, hoje a conscienciologia, ela como campo de estudo, né? Então, quando a gente fala de conscienciologia, não fala de instituição, fala de campo de estudo, que nem fala de física, química, biologia. Agora, existem as instituições, assim como tem os institutos de pesquisa, as universidades, tem várias instituições hoje que trabalham com a conscienciologia. Hoje, para você ter ideia, só no Brasil, a gente tem 30 instituições, todas internacionais, né? Cada uma responsável por uma área. Eu, por exemplo, fui um dos fundadores da Reaprendência, fala CA, né? Mas é T, é uma palavra latina, Reaprendentiar escreve, né? Então tem site, quem quiser olhar. A Reaprendência cuida da educação conscienciológica de modo geral. A gente chama de parapedagogia. Agora, existe o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, a sigla é IIP de pato, C de casa, IIPC. O IIPC foi a primeira instituição
que apareceu da Conscienciologia. Hoje ela é bem especializada no fenômeno da experiência fora do corpo, da projeção consciente, faz vários simpósios, tem cursos. Aqui em Curitiba tem. Nós estamos agora a mais ou menos umas 7 quadras da sede do IPC aqui em Curitiba. Fica quase em frente ali ao Rua 24 Horas. Então, o IIPC, esse instituto, ele faz, por exemplo, esse congresso, que é o Congresso Internacional de Projeciologia, que coincidentemente, embora às vezes passa 3, 4, 5 anos sem ter o congresso, esse ano nós temos, em Foz do Iguaçu, no mês de julho. Então, todos os interessados quiserem, isso vai acontecer ali aproximadamente no meio do mês de julho, eu não me recordo todas as datas aqui, mas entre 13 e 18 de julho aproximadamente, em Foz do Iguaçu. Aí você vai ter lá apresentação de trabalhos, pesquisas, os artigos estão publicados, vai ter a revista com esses artigos publicados e vai ter uma série de outros eventos, né? E para lembrar, você teve a oportunidade, né, Mônica, de estar em Foz agora há pouco. Em Foz do Iguaçu hoje a gente tem um local que é um bairro, que tem nome oficial, é verdadeiro, é o nome oficial da cidade, né? A prefeitura deu esse nome no final das contas. Chama-se Cognópolis. A Cognópolis é o bairro do conhecimento. Na Cognópolis, nós temos lá essas 30 instituições. Nós temos lá milhares de metros quadrados com essas instituições, com seus prédios, tudo já funcionando. Inclusive uma biblioteca enorme. Uma biblioteca que a gente chama de holociclo, né? Hoje é a maior concentração da América Latina de títulos de dicionários, diferentes dicionários. Então quem for lá, quem gosta de dicionário, por exemplo, sei que não é tão pop, né? Mas quem gosta de dicionário, quem gosta de estudar, é o paraíso. Né? Nós temos lá a Leia dos Gênios com esculturas dos principais gênios da humanidade. O lugar é paradisíaco, é uma delícia, as energias são ótimas. Tem laboratórios de autopesquisa, inclusive o laboratório da projeção consciente, tem laboratório de retrocognição. Olha, eu costumo dizer que Foz do Iguaçu é um portal. Não, Foz do Iguaçu tem um portal ali que é mágico, a energia dali é incrível. E sabendo disso agora só confirmou a minha tese, porque eu acho aquele lugar encantador. A gente brinca, a gente fala assim, não, aqui é o parque de diversões de quem quer evoluir, de quem quer conhecer o parapsiquismo, de quem quer estudar, melhorar sua lucidez, melhorar suas energias. É um parque de diversões. A Disney da Conscienciologia ou da evolução, poderia chamar lá. Para quem quiser conhecer, tá super convidado. E para a gente ir para as nossas conclusões, para nossos finalmente, porque assim, assunto a gente tem, né? Sim. Mas vamos ter que dividir, porque vai surgindo, são dúvidas e dúvidas, e é muito bom falar sobre isso. Mas assim, o básico, quem quer começar a entender, quem quer começar a praticar, quem busca o servir, por onde ele começa? Bom, o estudo é muito importante, né? A gente até tem uma frase que é estudo, eis tudo. Então, se a pessoa estiver, por exemplo, em Foz do Iguaçu, ela pode ir direto lá e conhecer a gente, né? Já vai ver as coisas. Se ela estiver em um local que tem as instituições, ela pode conhecer. Mas para dar o start, o melhor lugar é ir pela internet. Ela pode digitar na internet, né? Por exemplo, CAEC. CAEC é uma sigla. CEAEC. É o Centro de Altos Estudos da Consciência. Isso que está lá em Foz, que é a nossa principal, uma espécie de sede matriz até certo ponto das pesquisas. Então ela vai na internet, ela pesquisa lá CAEC, ou coloca IIPC, ou coloca reaprendência, né, com T, e ela vai poder ter as informações. Mas eu acho que a sua pergunta tem mais a ver muito mesmo, com uma ação, né, da uma pessoa. Ação no dia a dia. Uma ação no dia a dia, né? Então, assim, o que a pessoa pode fazer? Sem dúvida nenhuma, eu ia falar, né, trabalhar, estudar e ser uma boa pessoa, mas daí a gente não tá dando segredo, né? Aprender a trabalhar com as próprias energias. Ela pode fazer isso em casa, treinar. Todo mundo consegue exteriorizar a energia. Todo mundo consegue absorver energia, a pessoa pode ir na natureza, locais bons, absorver e sentir essa energia, na praia, no mar em geral, funciona bem, né? E, principalmente, aprender a fazer essa energia circular ou transitar, fluir dentro de si. Por exemplo, ela faz exercício em casa, quem quiser. Você pega suas energias e faz ela aí da cabeça aos pés, pés à cabeça, faz isso aumentando em volume, com serenidade, com tranquilidade. Com presença. Com presença na hora que ela está fazendo isso, né? Entendendo que a energia é dócil ao comando dela, faz isso. E ela pode chegar, por exemplo, a uma condição, eu só de falar já estou aqui. É o estado vibracional. Essa energia começa a vibrar e você sente que ela está mais disponível, funcionando, ela
tira os bloqueios. É uma beleza. De graça, não precisa nem fazer curso se quiser. Pega isso aí e vai praticar. Mas se for na internet, falar, olha, quero conhecer a chamada MBE, Mobilização Básica das Energias. E vai ter tudo lá para ela já vai poder fazer e já vai treinar em casa mesmo. É um bom começo. Muito bom. Hoje a gente não falou simplesmente de sair do corpo. A gente falou de ter consciência. E o que eu acho muito bom é que a gente possa fazer essa viagem, que a gente pode chamar de viagem, e voltar com mais lucidez, com mais responsabilidade, com mais presença, porque a gente saiu tanto, a gente se distanciou tanto de si, então que a gente possa obter essa consciência e essa lucidez. Muito bom conversar com você. Eu acho que a gente pode desdobrar, trazer outros temas, sempre que você tiver a oportunidade de vir a Curitiba, porque eu acho que tem muita coisa ainda que dá para a gente detalhar. Mas foi muito bom conversar com você. É um tema que aparentemente parece ser difícil, mas é muito mais simples do que a gente pensa. Então eu digo a vocês, invistam em entender, não se limite aos termos difíceis, entendam no dia a dia, na prática. Então, obrigada pelo teu transbordo, pelo teu conhecimento, foi muito bom, que isso possa ser a virada de chave na vida de muita gente. Às vezes é só essa pecinha que faltava naquela sensação, tá faltando alguma coisa, não é verdade? É sim. Mônica, eu te agradeço também, principalmente pelo seu abertismo consciencial, por você ter estudado, se preparado também. A gente se sente assim honrado, até aumenta a nossa responsabilidade, né? Pelo teu capricho em nos receber aqui. E eu fico à disposição, sempre que precisar, conte comigo. Gente, aproveita esse conteúdo, ele é libertador. Até o próximo episódio.